Estamos aqui com mais um podcast. Eu sou o professor Bruno, sou professor de hematologia, sou farmacêutico bioquímico, assessor científico e hoje nós trouxemos aqui o professor Dr. João Paulo Lobo Júnior, que também é farmacêutico, para falar algumas coisas sobre o banco de sangue. Nós também abordamos na nossa pós-graduação em hematologia, ok? Então, tudo bem, professor? Tudo jóia, Bruno? Prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, por ter aceito o convite. Legal. E eu queria que você apresentasse primeiro, para saber o que o professor faz. Certo. Bom, eu sou o professor João Paulo Lobo Júnior, né? Eu sou farmacêutico bioquímico de profissão e já venho há 20 anos trabalhando no mercado na área de hematologia e também banco de sangue. Eu sou professor da graduação também nas disciplinas de hematologia, banco de sangue e ministro alguns módulos também, cursos de especialização, pós-graduação de maneira geral. Bom, eu trabalho no IMEPAR, no Centro de Hematologia e Hemoterapia aqui do Paraná, né. Sim. Então lá eu desempenho as atividades ali que cabem ao farmacêutico, dentro da área do de banco de sangue. Então eu gostaria de agradecer o convite, né, por estar participando aqui hoje e também, o convite por fazer parte do corpo docente aí da dessa especialização, desse curso de especialização. E muito obrigado então. Tudo bem. Então, o professor João Paulo, na verdade, é formado junto comigo, então nós acabamos caminhando para o mesmo, trilhando o mesmo caminho da hematologia, só que ele acabou indo mais para o banco de sangue ali. Então, como vocês viram, ele já tem uma vasta experiência na parte de banco de sangue, por isso que nós chamamos ele para o módulo de imunohematologia, que acaba abordando tudo isso daí em relação então, eh, em relação à pós-graduação em hematologia da Dom Bosco, nós temos um dos módulos que fala sobre imunohematologia. E quando nós falamos sobre imunohematologia, nós estamos falando praticamente do banco de sangue, que acabou setorizando bastante. Então, antes nós falávamos de imunohematologia e falávamos uma parte do laboratório, a parte de cúmbios, a parte de imagem Uhum. sanguínea, mais esses exames. Porém, tomou-se um rumo bem grande fazendo essa divisão entre o laboratório e o banco de sangue. Então, o professor poderia falar para nós como que funciona o banco de sangue, o que que ele faz? Certo. Bom, até, para nossa disciplina de imunohematologia, nós vamos preparar para o aluno, procurar abordar todas as etapas que ocorrem, desde a doação de sangue até a transfusão de sangue lá no paciente na beira do leito, né. Então todas as etapas que ocorrem, a partir da doação, nós vamos, preparar materiais aí para que o aluno, tenha conhecimento, saiba executar, saiba interpretar todos os resultados de testes laboratoriais que nós realizamos, dentro desse contexto todo do ciclo do sangue, podemos dizer assim, né. Então, tá, mas o que que acontece, né, desde a doação de sangue até a transfusão? Quais são as etapas? O que que ocorre? Bom, nós então vamos abordar, a triagem de doadores, né, que isso é bem importante, profissionais da área da saúde, isso é um mercado, é uma área de atuação, né, para os profissionais da área da saúde fazer a triagem, de doadores, a entrevista com os doadores para habilitá-los ou não para realizarem a doação, né. Então nós vamos começar por essa parte, e aí nós vamos abordar quais são os testes que são realizados, nos doadores. Então, quais exames são pesquisados? Será que é possível passar alguma coisa nesses testes? Como é que funciona a sensibilidade desses testes aí, né? Então, nós vamos abordar isso também. Então, aí a gente vai falar de sorologia, vai falar de imunohematologia de doadores, especificamente, que é um pouco diferente da imunohematologia de pacientes, né? Então, os testes são diferentes, os cuidados que nós temos que ter com alguns resultados são diferentes, né? E depois disso, nós vamos falar, depois que o paciente faz a doação de sangue, o sangue total, né, que é doado, ele vai para o setor de fracionamento dentro do banco de sangue. Esse setor de fracionamento, como o próprio nome diz, ele vai fracionar o sangue total em alguns hemocomponentes, né? Então, nós podemos produzir ali, a partir de um sangue total, um concentrado de hemácias, por exemplo, né, que tem uma finalidade,
o concentrado de plaquetas, o plasma fresco, que é congelado e também é bastante utilizado na prática clínica. Então, todos esses hemocomponentes aí, nós vamos abordar na especialização como é feito o fracionamento, quais são os indicadores de qualidade para cada um desses hemocomponentes também, né? E aí entra um pouco na parte de controle de qualidade desses hemocomponentes. Será que pode ter contaminação de hemácias no concentrado de plaquetas? Até quanto? Enfim. Então, a gente vai falar um pouco também sobre isso. Eh, e aí a gente vai entrar na parte que fala sobre o atendimento aos pacientes. Então, Bruno, você sabe que para que ocorra uma transfusão, né, toda transfusão, são necessários alguns testes pré-transfusionais obrigatórios. Dentre esses testes, por exemplo, a tipagem sanguínea, né, do paciente, a pesquisa de anticorpos irregulares, que é o nosso CUMBS indireto aí, né, teste de CUMBS indireto, e também a prova cruzada, que é quando eu simulo in vitro o que vai acontecer em vivo, né? Então eu coloco em contato ali uma alíquota, né, uma amostra da bolsa de sangue que está indo para esse paciente com o plasma desse meu paciente e eu vou verificar se provavelmente vai acontecer alguma reação, se tem algum anticorpo no plasma desse paciente que possa rejeitar, vamos dizer assim, provocar uma hemólise, né? Nessa amostra que vai ser, nessa bolsa que vai ser transfundida, por exemplo. Então, nós vamos abordar os testes pré-transfusionais, principalmente com foco principal nas alterações, né, dos testes pré-transfusionais. Então, discrepâncias de tipagem, como resolvê-las, né? Tipagem direta e a tipagem reversa. Então, nós vamos abordar esse tópico. Anticorpos, pesquisa de anticorpos. Quais são os principais anticorpos na prática clínica, né? De importância que causam uma determinada alteração. E, por fim, nós vamos finalizar a disciplina abordando casos mais complexos em imunohematologia, resolução de casos mais complexos, que aí eu estou falando de identificar quais são esses anticorpos que o paciente, porventura, possa ter feito, saber qual a importância clínica desses anticorpos, né? Realizar técnicas de adsorção, eluição, técnicas que são utilizadas para a identificação desses anticorpos, bem como a fenotipagem eritrocitária. Porque você sabe, Bruno, que um paciente que é do tipo sanguíneo O positivo, por exemplo, pode acontecer de uma bolsa O positivo não servir para esse paciente, por ele ter algum anticorpo que não relacionado com os antígenos do sistema ABO ou o antígeno D do sistema RH. Existe uma série de outros sistemas de grupos sanguíneos, né, com seus determinados antígenos, vários outros, que a gente vai abordar, então, nessa especialização, como identificá-los, como tratar, o que passar para o médico de informação sobre isso, como resolver. Então, é basicamente isso, né? Uma análise bem completa, aí, como eu falei, do ciclo do sangue como um todo, desde a doação até a resolução ali de casos mais complexos, de fenotipagem, identificação de anticorpos e por aí vai. Muito bem, muito obrigado. Certo. E finalizando, então, esse podcast é bem curtinho, para não tomar muito tempo de vocês, mais próximo de um shorts. Então, como uma última pergunta para o professor João, poderia dizer como que é o mercado de banco de sangue? Então, ele se assemelha ao da farmácia de manipulação, da farmácia de dispensação, ou não tem nenhum, nada a ver com a parte de farmácia, tem um pouco a ver com a parte de laboratório clínico, Uhum, laboratório de biologia molecular, é totalmente diferente. uhum. É, é fácil de entrar, é difícil de entrar, como que é? Certo. Bom, a área de banco de sangue, do ciclo do sangue como um todo, ela emprega bastante gente, né? E você tem uma vasta área de atuação aí, onde você tem profissionais da área da saúde, de maneira geral, farmacêuticos, biomédicos, enfermagem, técnicos, né? Tem emprego, trabalho para todo mundo aí da área da saúde no ciclo do sangue como um todo. Porque, veja bem, se você pensar a parte de laboratório de doadores de sangue, né? Então, os bancos de sangue têm que realizar
os exames, os testes para HIV, Chagas, sífilis, entre outros, né? A tipagem sanguínea dos doadores também. Então, ali você tem um laboratório que emprega os profissionais ali, farmacêuticos, biomédicos, né? Técnicos também. É, Agora, nesse módulo que eu preparei, ele vai ajudar bastante também o pessoal da enfermagem, porque a gente sabe que para a segurança transfusional, quanto mais as pessoas estiverem envolvidas dentro do processo como um todo, conhecimento, saber para que serve um concentrado de plaquetas, em quais situações isso é indicado, e até isso a gente vai abordar também nesse módulo, que são noções básicas de prescrição, sabe? Porque é importante que todo mundo que está envolvido no processo saiba é, é, quantas bolsas o paciente mais ou menos precisa transfundir, pelo peso dele e tal, para sempre tá todo mundo por dentro do processo e isso vai trazer para o paciente ali na frente uma segurança maior. Aí você comentou de biologia molecular também, para quem gosta de biologia molecular, desde 2014 no Brasil é obrigatório o teste de ácido nucleico, o NAT, né, o famoso NAT aí para os doadores. Isso trouxe um incremento bem significativo na segurança dos pacientes, porque você consegue diminuir a janela imunológica ali para algumas doenças, né, HIV, hepatite. Então, tem sim essa área de biologia molecular, também emprega bastante gente dentro do ciclo do sangue, né. E aí a gente vai lá para o fracionamento dos hemocomponentes também, farmacêuticos, biomédicos, técnicos, todos esses profissionais podem atuar, nessa área. Então, como é que eu posso te dizer? Sobre o mercado de trabalho, tem sim bastante. É uma coisa que eu vejo que é um meio um pouco fechado, né? Não é tão divulgado assim, você não tem tantas oportunidades para ter conhecimento sobre isso, mas você tendo aí uma informação na especialização, né? Isso vai te favorecer a procurar os caminhos de como entrar aí nessa área. Se você parar para pensar, agora, nesse momento, está acontecendo transfusão de sangue em diversos hospitais aqui na cidade de Curitiba, por exemplo, né? Então, ali a gente tem vários profissionais envolvidos. Os hospitais que fazem cirurgias, os hospitais que têm uma demanda grande de transfusões, uma rotina grande de transfusões, um número grande de transfusões, né? Eles são obrigados a terem uma agência transfusional. Então, o profissional nessa área, ele não trabalha só lá no banco de sangue, na produção do sangue, enfim. Ele pode trabalhar também nos hospitais, e aí eu estou falando de todos os hospitais de média a alta complexidade, né? É, realizando esses testes pré-transfusionais que ocorrem ali na agência transfusional. Então, eu posso dizer para você que tem bastante oportunidade, sim, nessa área. É um mercado bem interessante e bem gratificante para quem trabalha nessa área, sabe, Bruno? Porque, poxa, a gente percebe que muitas vezes o médico solicitou uma transfusão de sangue ali para um paciente e os testes estão dando incompatíveis. E o médico não sabe o que fazer naquele momento, né? Simplesmente ele tem o resultado de que, poxa, essa transfusão está dando incompatível. O que está acontecendo ali? E nós, com o nosso conhecimento ali, vamos identificar, descobrir o que é que está acontecendo e trazer para ele um laudo explicando tudo certinho. Ó, então o paciente fez um anticorpo, então a gente precisou fenotipar ele. O sangue que tem que ir para esse paciente é um sangue diferente, né? Um sangue fenotipado, com um nível de informações, vamos dizer assim, sobre esses concentrados de hemácia, nesse caso, mais detalhado. Então, é bem gratificante saber o quão importante nós somos nesse ciclo como um todo aí, né? Que interfere diretamente na segurança transfusional e a gente, vamos dizer, faz com que a transfusão possa acontecer através de um hemocomponente mais seguro ali para o paciente. Ok. Então, só para também para elucidar um pouco para o pessoal que está nos assistindo, o banco de sangue também é o responsável por fazer transplante de medula óssea. Então, quando se tem a coleta de medula para doação e para quem vai receber, quem faz todo esse processo também de confecção dessa medula óssea para transfundir no receptor é o banco de sangue. Então é bem interessante porque o banco de sangue ele acaba não trabalhando sozinho, como os laboratórios clínicos e genéticos também não. Então, como os protocolos de tratamentos, de
Pode ser terapia medicamentosa, terapia biológica, que daí acaba envolvendo o banco de sangue, são todos interligados para saber se está ocorrendo, por exemplo, uma incompatibilidade, para fazer uma citometria de fluxo, uma imunofenotipagem, para ver que tipo de célula com que eles estão trabalhando, com que eles vão separar, e assim produzir esses hemocomponentes. Uhum. Então, na hematologia, tudo acaba, não é só na hematologia, também na hematologia, tudo acaba se entrelaçando e também junto com a parte molecular e a parte genética, que são os estudos mais recentes e que estão trazendo maiores elucidações para qualquer setor laboratorial, de imagem também, e assim por diante. Então, professor João, quero agradecer a sua presença, quero agradecer ter passado esse conhecimento que o Uhum. professor tem, o doutor tem, e que ele tem que ser muito bem aproveitado por pelos seus alunos. Então, quero, mais uma vez, muito obrigado e, pessoal, até o nosso próximo podcast. Obrigado, Bruno. Espero vocês lá.